começo a mensagem com uma instrução que consta do livro Entre o Céu e a Terra, em que lá um orientador lhe diz que cada consciência, à medida em que se santifica, que se aperfeiçoa, aprimora-se em qualidades do Pai Celestial, harmonizando-se gradativamente com a lei. Quanto mais elevado o percentual destas qualidades no espírito, mais elevado é o poder de cooperar com a execução do plano divino, respondendo às solicitações da vida, em nome de Deus, que nos cria a Terra para o infinito amor e para a infinita sabedoria. Pois bem, então, em outras palavras, está dito que os espíritos, quanto mais harmonizado, quanto mais qualificado, mais ele se habilita a ser um obreiro de Deus, a agir, inclusive, em nome de Deus. E esta qualidade, ela é feita nos princípios divinos, que é com base no infinito amor e na infinita sabedoria. A gente sabe que muitos espíritos, eles agem em nome de espíritos mais elevados ainda. Então nós, independente da crença que a gente professa, quando a gente dirige a prece a qualquer espírito que a gente tenha devoção, somos católicos, temos os santos, nós espíritos, sempre os benfeitores amigos, direto a Jesus, direto a Deus, e alguém algum espírito vai nos amparar. Necessariamente, uma prece dirigida a Jesus não quer dizer que Jesus o tem, mas aquele que o faz em nome de Jesus, tal qual Jesus o faria. Uma vez vi uma informação que, por exemplo, Bezerra de Menezes, patrono espiritual da casa que nos dá acolhida, perguntado como é que ele participava de várias atividades em várias casas em seu nome. E aí foi dito que havia naquele instante mais de 200 espíritos que tinham a prerrogativa, ou seja, como se fosse uma procuração, de usar o nome de Bezerra, tal como se fosse ele. Ou seja, aquele espírito não é um enganador, ele tem tal condições que ele se habilitou a responder em nome do outro, um assessor direto. Em outras palavras, é isso que está nos dizendo a mensagem que consta no livro Entre a Terra e o Céu, do André Luiz, pelo médico Chico Xavier. É uma infinidade de espíritos que eles chegam a tal qualificação que eles têm a prerrogativa de agir com uma certa desenvoltura no seu plano de ação. E ele diz, colaborando com o plano divino. Então há um plano, há algo alinhavado para, digamos assim, benefício de todos nós, da civilização terrena. Este mesmo capítulo, ele passa uma outra informação ainda, esse instrutor, dizendo o seguinte, que em nome de Deus, as criaturas, tanto quanto possível, atendem as criaturas. As criaturas, tanto quanto possível, atendem as criaturas. E neste ponto do livro, ele menciona exatamente isso. Indivíduos que buscam um amparo da espiritualidade e quem socorre é aquele irmãozinho que está muito próximo, inspirado por esta mesma espiritualidade. E é nisto que queremos falar no dia de hoje, até porque até ontem, à hora de dormir, eu tinha pensado num assunto para o dia de hoje. Sempre faço com uma certa antecedência, para a gente não improvisar, buscar a base da doutrina espírita, as referências, as situações adequadas. Só que, ao despertarmos no dia de hoje, a notícia que todos nós temos, o desenlace, o desencarne do Divaldo Pereira Franco. E nós, espíritas, a título de gratidão, e que não deveria ser só de nós espíritas, mas de toda a humanidade terrena, não poderíamos deixar de fazer menção a este indivíduo que
que partiu para a pátria espiritual na noite de ontem, aos 98 anos. E que deixou uma obra aí incontestável. Então, a título de gratidão, temos sim esta obrigação, porque não é só a obra, não são aquelas coisas que nos enchem os olhos e nos maravilham. Só isso já é fantástico. Mas simplesmente pela criatura que socorreu uma infinidade de criaturas. Criaturas que, ao terem contato com ele, mudaram o seu rumo. Mantida as devidas proporções, que é adequada, como aconteceu com Jesus. Pessoas que o viram, foram tocadas, só à distância, vislumbraram e mudaram as suas vidas. Então, aí estão os biógrafos de plantão, que sempre nos trouxeram informações interessantíssimas do seu apostolado, e certamente agora vão se avolumar outras informações, o que também é natural. Mas só para não ficar no vazio, como se toca a criatura, está retratado num livro da Sueli Caldas-Schubert, muito conhecido de alguns, até trouxe aqui para quem tiver interesse, é o Semeador de Estrelas, que contam várias histórias de socorros que foram feitos sem nenhuma outra pretensão. Uma mensagem passada lá em tempos idos por um espírito a Divaldo, em que foi publicado, alguém põe no bolso, mensagens como nós recebemos assim nas entradas das casas espíritas, e que lá em Salvador uma mulher e um filho que estavam prontos para se suicidar, aquele papelzinho voa, ela apanha, lê e mudou o rumo. Uma simples mensagem que alguém jogou no lixo, mudou todo o roteiro daquela pessoa. Retrata palavras ditas pelo próprio Divaldo, que numa das suas conferências, e fez pouco, dizem que em torno de 20 mil, em 2.500 cidades, em mais de 70 países. Poucas, Nessas conferências, uma dessas na África, num hotel, ainda no tempo do apartheid, em que a segregação racial, e um serviçal do hotel, de pele negra, atendendo, o Divaldo pediu para abraçá-lo. Ele, como assim? Isso não era natural. Para alguns, inclusive, para a prisão, se tocasse. E ele o abraçou, mudou aquele homem que estava passando por uma tragédia familiar e que certamente tem um desfecho, mudou. E ele lá, do outro lado do oceano, se converteu em espírita, o Divaldo mandava livros para ele, etc, etc. Ou seja, mudou a vida. Outros tantos que, ouvindo as suas palestras, saíram transformados. Alguns, inclusive, no intuito de se suicidar. Outros foram levados por uma mão amiga para ouvir uma exposição, e eles carregavam na sua mente o intuito de cometer crimes, às vezes dentro do próprio ambiente familiar. E saindo de lá, saíram transformados. Inclusive, alguns se transformaram também em espíritas, passaram a ser colaboradores espíritas. E aí poderíamos elencar tantos quanto a gente pudesse lembrar. Mas para a gente otimizar o nosso tempo, dizer sim, criaturas que em nome de Deus auxiliaram criaturas, de forma direta e indireta. Direta, ouvindo, sendo tocado, ouvindo a sua explanação, os atendimentos que ele fazia pessoalmente, altas horas da madrugada, alentando os irmãos ainda um tanto quanto desesperados, como aqueles outros que abriram os seus livros, que ouviram um canal do YouTube e mudaram o seu procedimento, ou pelo menos tentaram começar a mudar. Então é isso, meus irmãos, é a espiritualidade maior que utiliza os espíritos, as criaturas, em benefício das criaturas. Mas na medida em que estes indivíduos são mais qualificados do ponto de vista espiritual, eles passam, inclusive, a ter a prerrogativa, como está dito, em alguns casos, agir em nome de Deus.
agir, em benefício da civilização como um todo, das criaturas que são filhos de Deus. Então esta obra que a gente vai olhar, não só nos seus mais de 260 livros editados, livros esses que foram traduzidos para mais de uma dezena de línguas, 14, 15, 17 línguas que foram traduzidos, os atendimentos diversos, né, eu não falo nem das grandes exposições, as pequenas, né, que eram feitas para grupos mais restritos, lares que foram visitados, e ainda só teve a adoção de 685 filhos. Só isso. 600, não só como pai, mas como educador. E aquela obra da Mansão do Caminho, que tivemos a felicidade de conhecer pessoalmente, é algo que a gente vê, lê nos livros e fica maravilhados. Então nós vamos ver as instruções espíritas, né, nos livros espíritas, e vemos aquelas cidades espirituais. Muitos dos irmãos já devem ter ouvido palestra, já devem ter lido, né, assistido vídeos em que falam de cidades espirituais, que são muitas, que acolhem espíritos de vários níveis. Então, a mais conhecida de nós espíritas, e não é a única, conhecida em razão do livro, é a chamada Nosso Lar. Mas nessas cidades espirituais, várias vezes são retratadas que elas são ilhadas. Elas ficam num plano espiritual, muito próximo da Terra, ainda sofrendo as injunções da psicosfera da Terra, né, dos nossos desequilíbrios, da nossa poluição mental, ainda envolta nesse ambiente ainda muito próximo da Terra, mas que lá serve de uma cidade. Dentro dessa cidade, um ambiente cidade, quais são os relatos? Muito aprazíveis, lugares lindos, ruas arborizadas, flores diversas, um clima equilibrado, uma paz. E aí retrata que muitas vezes tem um muro, tem uma divisão que separa esses ambientes do ambiente externo, porque ali quem é que pode estar? Não é como eu mencionei antes, uma segregação, uma apartheid espiritual. É questão de equilíbrio, de afinidade. Ali pode entrar aqueles que estão afinizados, que estão, digamos assim, têm a prerrogativa de ali transitar dado os seus desequilíbrios. Porque também os relatos são de que se adentrar algum espírito em desequilíbrio, eles podem causar tumultos, podem comprometer o trabalho assistencial que ali é feito, não só aos espíritos que estão lá desencarnados, mas a nós mesmos encarnados. Então tem que ter o equilíbrio, né? Ou tem que se habilitar, se equilibrar para ser admitido. A gente vê essas cidades em que os relatos são que do lado de fora reina a balbúrdia. Muitas vezes tenta inclusive invadir, tenta causar tumulto. E segundo a vasta literatura espírita, que não são só os 200 e tantos livros do Divaldo, mas outros tantos que temos à disposição, todos eles muito leais à doutrina espírita, dizem, inclusive, que o ar muda, a beleza interna muda. Pois pasmem, meus irmãos, imagino que mais alguém deva conhecê-lo, é mais ou menos isso. É um retrato, mantida mais uma vez as proporções, um cópia infiel, digamos assim, do que ocorre aqui na Terra, mas é algo que dá para servir como parâmetro, porque é num bairro afastado de Salvador, um bairro extremamente pobre, extremamente violento, chegando alguns a afirmar que a violência é igual ou superior àquelas de algumas regiões do Rio de Janeiro. E fica esta ilha de mais ou menos 8 hectares, arborizada, pavimentadinha, com praças, alamedas, bosques, lagos, edificações, 40 e tantas edificações, e um muro que separa do lado de fora.
E quando estivemos lá, na noite anterior, tinham dado, não me lembro mais, a gente foi lá, talvez a minha esposa ele vai lembrar, mas não sei se foi 3 ou 5 pessoas tinham sido assassinadas ali dos entornos em razão dos tráficos de droga. Inclusive a recomendação era, né, que se viesse à noite, entrasse direto dentro do ambiente lá, não ficasse na rua, e que mesmo de dia tinha mais de uma entrada pela frente dos fundos, a gente só circulasse pela frente, porque pelos fundos é só quem é da comunidade. Eles nos informaram, inclusive, que certamente teria alguém com metralhadora na mão, lá nos fundos. Se não fosse conhecido lá, né, dá para imaginar o que, né, poderia ocorrer. E aí perguntamos se havia sido, alguma vez tinha sido invadido. Nunca. Nunca teve qualquer tipo de violência dos muros para dentro. E boa parte pelo trabalho. Mais de 2.000 crianças atendidas, desde o maternal até o ensino fundamental. Mais de 5.000 pessoas são atendidas diariamente com uma série de atividades assistenciais, passando por posto de saúde, farmácia, biblioteca, livraria, atividades de fisioterapia, atividades de arte-terapia. Lá tinha senhorinhas fazendo crochê, senhorinhas pintando quadros, fazendo pinturas, outras fazendo artesanato, bonecas, etc. Outras fazendo yoga. E assim, é uma multiplicidade de ações. Posto médico, dispensário de farmácia, padaria, lavanderia. E eu vou esquecer mais um monte de informações. É algo, simplesmente é uma cidade que a gente vê nos livros espirituais na Terra. Obra de quem? Dos espíritos? Sim, dos espíritos encarnados. Em especial de um que se apresentou a pátria espiritual. E certamente o mundo espiritual deve estar em festa. Temos um paralelo do próprio Bezerra de Menezes, em que retrata que quando desencarnou, foi uma festa. Milhares de espíritos foram lá recepcioná-lo, cantos, etc. De pessoas que de alguma forma ele havia beneficiado aqui na Terra. De uma forma direta, ou os familiares dessas pessoas. O mundo familiar. Então, o mundo espiritual, eu imagino, pela sua magnífica obra, que deve estar em festa. E para nós, espíritas, longe de ser uma perda, é para ser um exemplo. E para isso tem que sermos gratos quando acessamos uma literatura, quando assistimos a um vídeo, a um filme, etc. Ou até mesmo quando se tem conhecimento desta obra fantástica, chamada Mansão do Caminho. E alguém vai dizer, natural, um homem de 98 anos teve tempo para fazer isso. Só que ele começou quase um menino. A primeiro centro espírita, o Caminho da Redenção, tinha 20 anos de idade. E a Mansão do Caminho, 25 anos de idade. Jovem, que nós diríamos nos tempos atrás ainda imaturos. Não está pronto para a vida. E o indivíduo, naquela época, com as limitações inerentes àquela época, aos idos de 47, quando fundou o Centro Espírita, o Caminho da Redenção, e 52, a Mansão do Caminho, jovem. Ainda com todos os desafios que a vida impõe. E neste particular, a gente se abstendo-se da obra, que só isso já renderia muitas palavras nossas, também com as nossas limitações, que não são poucas, mas para falar do seu exemplo. Porque médium, sabemos da qualidade de médium que o foi. Orador, então, algo assim indescritível. Capacidade de falar 1, 2, 3, 4 horas, se for possível, de uma forma lúcida. E lucidez essa que carregou até poucos meses atrás, fazendo exposição, participando de evento. Um homem de quase 100 anos, uma cabeça de lembrar de datas, lembrar de fatos, cidades,
o nome das pessoas, sobrenome. O contexto familiar, fulano de tal, não sei o que, no dia tal, num sábado, né? O pai fulano de tal, a mãe, vizinho do Beltrano. Olha, só isso aí já é uma diferença da maioria dos indivíduos que eu, pelo menos, conheço. Essa capacidade de reter informações. Então, médio e reparar. Orador, então, né, um tribuno. Mas a grande diferença dele é vivência espírita. Vivência espírita. E é exatamente isso que a Sueli Calvachur fala neste livro, né? Dizendo que a reencarnação do Divaldo foi planejada no plano espiritual. Surpresa não tem, né? Porque a gente sabe que todas as nossas reencarnações são planejadas. Mas a dele não só a reencarnação, o projeto de volta. A tarefa que lhe cabia, planejada. E ela diz, inclusive, né, que ele sempre já era um espírito diferenciado e era um prosseguimento a algumas ações que havia desenvolvido em encarnações anteriores, em que também teria se dedicado à mediunidade. Então, são espíritos qualificados que conseguiram avançar a um determinado estágio, que em algum momento, né, pode falar uma certa desenvoltura em nome de mestres maiores, em nome, por exemplo, do governador espiritual da Terra, Jesus. E ela nos diz, então, que este projeto só seria possível ele tendo completando esses 3 itens de médium, orador e vivência espírita. E vivência, né, o exemplo da vida dele de estudo. Só para citarmos aqui poucas coisas para não ficar desperdiçado o nosso tempo, uma delas que eu achei fantástico quando eu ouvi falar isso. Achei fantástico, porque isso já denota um espírito diferenciado. Né? Já denota. Quando ele recebeu a instrução da Joana de Ângeles, de que ele sofreria muitas críticas, seria muito contestado, mas que ele não deveria se defender nunca, porque se as obras dele não fossem suficientes para defendê-lo, não seriam as palavras que o fariam. Eu fico pensando também, para mim, quando que a gente, né, afrontado, não vai querer se defender, não vai querer dar o nosso ponto de vista, né, dizer as razões que nos motivaram a fazer tais coisas. Ele não. Se as tuas obras não forem suficientes, cale-te, porque as tuas palavras é que não vão fazer. Bom, isso já demonstra uma vivência espírita. É exemplo de Jesus, que tinha o poder, né, de se defender. Ele me disse, uma palavra minha, os anjos do céu vêm aqui e resolvem o problema. Por que não o fez? Né? Vivência. Porque uma coisa é falar e outra é agir. E agora começam, né, a gente ter as instruções daqueles que conviviam, né, da equipe diretiva, lá da instituição Caminho da Redenção, Mansão do Caminho, os colaboradores, enfim, aqueles que transitavam, dá um exemplo de como eles se portavam, da simplicidade, se não reclamavam de nada, alimentação, que tivemos a oportunidade de ver, é o único refeitório que atende, né, a comida para as crianças, desde 4 meses, né, até a idade que saem de lá, como os voluntários, os trabalhadores, e para ele. E quando alguém queria fazer alguma coisa diferente, uma comida diferente, ele disse não. Né? Por que não era diferente de ninguém? Por que ter comida diferente? Tem que comer o que todo mundo come. E não tem essa, hoje eu não gosto disso aqui no cardápio, o nutricionista errou. Ele comia sem reclamar. O exemplo. Imagina a gente, né? Hoje de novo aqui, né? Essa gororoba mais uma vez. Não. É o exemplo, a conduta, a simplicidade, o despojamento, né? E principalmente esse olhar com base do amor divino. Né? O exemplo tem que ficar para todos nós. Então, quis o destino, né? Da última vez que aqui falei, né? Estávamos ali em cima do
desenlace do Papa Francisco, que a gente teceu algumas palavras, né? E que também não temos dúvida que são desses emissários do alto. Agora tivemos essa oportunidade, né? Não que nós gostaríamos de fazer isso, mas por gratidão, né? Temos que fazer esta menção. Porque a criatura socorre a criatura também através dos seus exemplos. Né? Quando a gente tem o exemplo dos outros. Né? Então nós aprendemos com os erros e com os acertos. E que esta inspiração sirva para nós, né? Para a nossa transformação. Talvez não ao ponto, né? Daquele papelzinho, né? Que voando ao léu, ao vento, alguém lê e muda o rumo, mas aquela de entendermos que o nosso papel, sim, é o de renovação, é o de nos transformar para melhor. E na medida do possível, é como diz assim, tanto quanto possível, socorrer a criatura. Então, nós, criatura, tanto quanto possível, né, nós temos que socorrer essa criatura. Ou seja, todos aqueles que fazem parte, né, do nosso culto. Como se socorre? Talvez como o Divaldo fez, né, com aquele serviçal, um abraço, um cumprimento, né, um olhar. E isto bastou para mudar o destino daquele indivíduo. Então, o socorro às vezes é coisa muito pequena, né, muito mínima. E isso é o que faz a gente diferente. Isso é o que nos faz, né, caminhar para frente rumo à evolução infinita. Então, o que tinha para o de hoje, agradeço como sempre a oportunidade, né, de falar com os irmãos, a paciência de ouvir, né, desejar que a paz do Mestre permaneça entre todos nós e que, acima de tudo, exemplos como esse, né, nos motive, calem em nossos corações, né, para que a gente não faça igual, né, sabemos das limitações, mas que nos inspire, né, a um esforço mínimo, né, em benefício dessa grande obra do Pai Criador.